boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, até quando mãe bate em diretora após ouvir reclamação de atraso ao buscar filhos na escola. Em outro caso, mãe agride, ameaça e dá cadeirada em professora depois de discussão sobre passeio escolar. Quadrilha especializada, assaltantes usam moradores como escudo em mais um assalto a banco no interior gaúcho. Caso Bernardo, pai, mãe e amiga acusados do assassinato do menino terão júri popular no interior do estado. É gostoso e faz bem, não importa qual seu tipo de tomate predileto. Todos são ricos em nutrientes que podem até prevenir o câncer. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A pergunta que a gente faz na abertura do programa: até quando? Hoje, mais 2 professoras foram agredidas em Porto Alegre. São pelo menos 4 casos em 2 semanas. No bairro Glória, a diretora de uma escola estadual apanhou da mãe de 2 alunos ao questionar o atraso da mulher ao pegar os filhos depois da aula. Uma câmera de segurança na entrada da escola mostra o momento em que a mãe chega para buscar os 2 filhos, de 6 e 8 anos. A diretora alega que esperou quase 40 minutos. As 2 discutem. A imagem não mostra, mas segundo a diretora, a mulher partiu para cima dela. A escola estadual na zona leste de Porto Alegre suspendeu as aulas nesta quarta-feira. Os professores não foram autorizados a comentar o caso. A diretora disse que foi ameaçada e agredida pela mãe dos alunos. A mãe chegou e aí eu disse pra ela que ela não podia se atrasar daquele jeito. Eu me exaltei também um pouco, porque eu estava nervosa. Ela disse, então vamos lá, vamos resolver essa questão na polícia, enfim. E aí ela pegou e cravou a unha. A mãe dos alunos de 30 anos também prestou depoimento. Não houve agressão. Eu só segurei o braço dela porque ela estava se alterando e se batendo com os braços no meu rosto. Para mim isso aí é gravíssimo. Para mim o professor e a diretora da escola é intocável. Eu concordo com o delegado, mas esse não foi o único caso, não, em Porto Alegre hoje. O segundo foi na zona leste da capital. A mãe de uma estudante agrediu e ameaçou os professores de uma escola municipal porque a filha não pôde ir a um passeio da escola. Pior, hein? A culpa da filha não ir ao passeio, Luciane Coman, foi da própria mãe, que não comunicou a escola, não pagou a escola e depois fez o que fez na escola. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, lastimável, né? Isso aconteceu na tarde desta quarta-feira. A mãe de uma aluna da Escola Municipal Saint-Hilaire, que vocês estão vendo nas imagens, ameaçou, atirou objetos e até uma cadeira nos professores. Nesse vídeo que a gente vê, olha só, parte de toda a confusão, ela foi pra cima de quem estava gravando pelo celular, depois agrediu ali uma outra pessoa que estava tentando apartar toda a situação. Os professores registraram ocorrência na polícia e relataram que a confusão começou quando um grupo de estudantes chegou na escola pedindo para participar de um passeio que já estava programado. Como eles não tinham pago antes e nem trazido a autorização previamente, a direção informou que eles não poderiam mais participar, até porque tudo é programado, né? E os lugares já estavam ocupados. Uma das alunas ligou então para a mãe, que foi até a escola, e aí, de acordo com os professores, ela chegou agredindo, ameaçando e inclusive gritando frases racistas. As vítimas registraram ocorrência na polícia e as aulas na escola estão suspensas. E, Felipe, a gente vem mostrando, né, há um bom tempo aqui no segunda edição esses casos de agressões, essa série de agressões aí que começou aqui em Porto Alegre no dia 24 de outubro, quando a irmã de um aluno agrediu exatamente uma coordenadora de turno, como a gente vê aí nessas imagens, né? Enfim, as câmeras registraram os socos e pontapés que a professora levou. O aluno tinha sido impedido de assistir à aula porque ele estava suspenso e aí aconteceu tudo isso. E aí no dia 31 de outubro, uma outra irmã de aluno deu um soco na coordenadora pedagógica que insistia para o adolescente entrar na sala de aula. Uma coisa comum nas escolas, né? Os alunos têm que estar dentro da sala de aula. E aí ela perdeu 8 dentes, Felipe. 8 dentes. 4 casos
de questões comuns do dia a dia das escolas. Um aluno suspenso não tem que entrar na sala de aula, uma aluna que está fora da sala de aula tem que ir para a sala de aula mesmo. O caso hoje da mãe que não se organizou, foi lá brigar, né? Não é possível que as pessoas não dialoguem mais. E nesse caso, a gente tem aquele costume, as autoridades, né? Não é um caso das autoridades, é um caso das comunidades. As escolas têm que voltar a ser comunidades. Os círculos de pais e mestres das escolas têm que voltar a conversar. Alunos, professores e pais têm que sentar e dirimir todas essas dúvidas. Isso é do dia a dia. Não é possível que uma pessoa erre, vá lá e agrida a outra que não é culpada pelo erro da primeira. Exatamente, Felipe. A comunidade tem que se unir, né? A paz dentro da escola reflete para todos os lados. Exatamente. Isso aumenta a qualidade do ensino, aumenta a tranquilidade dos professores e alunos para ensinar e aprender melhor. Não é possível que isso continue dessa forma toda e acho que, sinceramente, Lu, é uma questão das comunidades trazerem o assunto. Concordo com você. É o bom e velho círculo de pais e mestres, que não sei, mas nem se existe em todas essas escolas, mas tem que ser resgatado porque esse é um assunto de cada escola resolver internamente. Bom, a nossa produção procurou a Secretaria Estadual e Municipal de Educação. As assessorias não quiseram enviar notas sobre as medidas que serão adotadas depois desses novos casos. É início do mês, né, gente? O que acontece todo início de mês no Rio Grande do Sul, principalmente no interior do estado? Assalto a banco. E muitas vezes, caso de hoje, com reféns. Mais um escudo humano foi formado, Lu. Pois é, Felipe, a história se repete, né? Mês a mês. Hoje foi a vez da agência do Banrisul em Cambará do Sul, nos campos de cima da serra. 4 homens fortemente armados entraram na agência, que fica bem no centro da cidade, e anunciaram o assalto. Enquanto parte do grupo ficou dentro do banco, recolhendo dinheiro, os outros fizeram, como a gente vê ali, um cordão humano com pelo menos 15 pessoas que estavam no local. Nas imagens a gente também pode ver que os bandidos abordaram motoristas que estavam passando pelo local e obrigaram eles a sair do carro com as mãos para o alto. Toda a ação levou cerca de 15 minutos, eles agiram muito rápido. 2 reféns foram levados pelos assaltantes na fuga e soltos minutos depois. Durante a ocorrência, alunos de uma escola que fica ali nas proximidades do banco foram mantidos em sala de aula mesmo após o término do turno, até porque, imagina, estava todo mundo com muito medo e assim foi tomada essa medida de segurança, né, pela direção da escola. Segundo a Prefeitura de Cambará do Sul, o efetivo da Brigada Militar na escola, na cidade, perdão, é de 3 PMs. A polícia agora faz um cerco na região para tentar localizar, enfim, capturar essa quadrilha. Mas 3 PMs é um número até comum nessas cidades do interior, exatamente, né, Felipe? Bom, a gente não precisa ser adivinhe para saber o seguinte: nos próximos dias vão existir casos semelhantes e a gente vai ficar torcendo para que não tenhamos vítimas nos próximos assaltos, como não tivemos hoje. Infelizmente, essa situação aí do escudo humano, mais uma vez, sendo usado. Sem contar, né, Felipe, com o 13º, que muita quadrilha ainda agora aproveita essa grande circulação de dinheiro nos bancos, né, para ainda, enfim, aumentar mais ainda os assaltos a bancos, aproveitando, então, essa época do ano, infelizmente. A Lu lembrou bem, esse mês podemos ter mais dias, né? Que é sempre concentrado no início do mês, pode ir até o fim, quando é pago lá a parcela do 13º. A Polícia Federal prendeu empresários gaúchos do ramo da produção de concreto, extração e comércio de areia e pedra. Eles faziam parte de uma organização criminosa. O chefe do bando foi detido em Santa Maria. O dono desta empresa de Santa Maria, especializada na produção de concreto, extração e comércio de areia e pedra, é suspeito de chefiar um esquema de sonegação de tributos. Ele é ainda investigado por desviar patrimônio das empresas endividadas e que se encontram em recuperação judicial. Elisandro Basso foi preso preventivamente. De acordo com a Polícia Federal, o empresário de Santa Maria é suspeito de comandar 15 empresas envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção. A estimativa que nós temos de prejuízo para os cofres públicos com essa operação que foi desarticulada através do trabalho da Receita e da Polícia Federal, tá, alcança um montante de 295 milhões de reais em receitas que não foram declaradas e aproximadamente 35 milhões de reais em tributos que foram sonegados.
Agentes públicos da Prefeitura de Garibaldi e policiais rodoviários também são suspeitos de estarem envolvidos nos esquemas. A hora da previsão do tempo, Luciane. Conta pra gente como será o dia nesta quinta-feira. Olha, Felipe, o vento que começou a soprar hoje à tarde, nas próximas horas ele continua e ainda fica mais forte, podendo chegar a 60 km por hora. Amanhã, os chuviscos que caíram hoje, até em alguns pontos isolados, não vão ter mais, viu? O tempo firma, sol em todas as regiões, ar quente vai chegar ao estado, elevando a temperatura, máxima de 33 graus em Santa Rosa, e a radiação ultravioleta, mais uma vez, atinge valores extremos, então muita atenção para quem estiver ao ar livre. Em Porto Alegre, quinta com máxima de 30 graus, tendência aí dos próximos dias, uma onda de calor vai dar uma prévia do verão por aqui. Entre sábado e segunda, as marcas podem chegar a 37 graus, Felipe, aqui no estado. Que maravilha! Você tem ou conhece alguém que sofre com um mau hálito? Esse é um assunto difícil de abordar, né? Mesmo com os familiares da gente. Pensando nisso, a Associação Brasileira de Halitose criou o SOS Mau Hálito. A Bruna Osterman explica como funciona. Sabe aquela sensação de solidão? Seu Otalíbio sentia, mas o motivo não era tristeza ou depressão. O mau hálito acabava isolando o assessor comunitário. Eu não conseguia falar em público. Eu sentia o meu próprio mau hálito. Eu tinha uma vergonha de mim mesmo. Para encarar esse problema, resolveu buscar ajuda. Muita gente acha que mau hálito é sinal de falta de higiene. Mas esse pensamento é bem equivocado, segundo a especialista em halitose. Hoje a gente sabe que está muito vinculada ao tipo de bactéria que a pessoa apresenta, condições deficientes de saliva, hábitos de vida que desregulam o organismo. O combate é feito em 3 etapas. Inicia com a redução das bactérias dentro da boca. O segundo passo é tratar a saliva. E por último, o paciente recebe orientações para mudar hábitos do dia a dia. A sua meta diária de água, cuidar a ingestão de muitos medicamentos, o uso de produtos muito fortes de higiene, com muita química, com álcool, com substâncias que ressecam a cavidade bucal, a mucosa. Quem tem mau hálito muitas vezes nem sabe. O assunto ainda é um tabu e, é claro, muita gente fica constrangida de falar isso para outra pessoa. E foi pensando nisso que a Associação Brasileira de Halitose criou o serviço SOS Mau Hálito. Basta entrar no site da APA e colocar o nome e o e-mail desse seu amigo ou conhecido. Eu botei o meu aqui só para testar. Aí você envia, sem necessária a sua própria identificação, e o e-mail vai chegar na caixa de entrada dele. Simplesmente vai ser um e-mail da associação e ele vai ficar, claro, na dúvida o que está acontecendo. Mas logo vai entender por que a aba está enviando essa correspondência. Porque um amigo próximo a você, conhecendo o trabalho desenvolvido pela associação, solicitou que entrássemos em contato para alguns esclarecimentos e também já explica o que é a halitose. O tratamento pode durar até 10 sessões no dentista. Portanto, vá lá e confira esse serviço que bem prestado e vai servir para todo mundo ficar com um bom hálito. A época mais quente do ano está chegando e com ela vem a safra do tomate. Pode ser gaúcho, paulista, cereja, longa vida. Gurizada lá em casa ama todos eles, tanto faz. Todos são ricos em um nutriente que pode até prevenir o câncer. A coloração avermelhada do tomate é resultado da presença abundante de licopeno, um corante natural. Ele confere ação antioxidante, ele aumenta a imunidade e também tem a questão que ele inibe a proliferação celular. Ele está bastante relacionado à prevenção de alguns tipos de câncer, principalmente ao câncer de próstata, justamente por essa função que ele tem de inibir a proliferação celular. O calor ajuda na liberação do licopeno. Por isso, quando o tomate é cozido, a quantidade da substância pode dobrar. Molhos, polpas e extratos industrializados também contêm licopeno, mas costumam trazer outros ingredientes. Tanto extrato, molho, polpa, eles têm adição de sal, eles têm adição de açúcar. E os alimentos industrializados, eles também têm outros aditivos, como o glutamato monossódico. Então, o certo é evitar esse tipo de alimento industrializado.
O tomate ainda é rico em vitamina A e C, ácido fólico, potássio e fósforo. A Itália é um dos maiores produtores e consumidores de tomate do mundo. Por isso, eu vim aqui num bar verdadeiramente italiano de Porto Alegre para conhecer essa receita à base de tomate lá da Toscana. Aqui comigo a proprietária, que é filha de italiano, casada com italiano, e vai me explicar que receita é essa, Mirella. Pois é, esse prato se chama papa al pomodoro. E literalmente é uma papinha, né, à base de tomates e pão italiano, aquele bem artesanal, né, dormido. É uma receita muito simples, mas é muito saboroso e saudável, né? O preparo é muito simples. Azeite de oliva, alho, tomate pelado e pão toscano em pedaços. O segredo está no ponto, que precisa chegar a esta cremosidade. Outra dica é o suco de tomate. A Mirella coloca limão, um pouco de sal, pimenta, molho de tomate, azeite e gelo. Assim como a gente vai fazer o suco, tem pessoas que gostam só o tomate, tem gente que prefere temperado, e tem o Bloody Mary, né, que é o mais conhecido deles, que leva tomate, vodka, temperos, especiarias. É claro que a gente provou, nosso teste de qualidade. E só tenho uma coisa a dizer. Boníssimo, boníssimo. A Lu sofre com essas matérias que eu vou te dizer. Está chegando mais um Teleton aqui na tela do SBT. Presta atenção nesse recado da Mônica Fonseca. Pessoal, agora uma notícia muito importante para vocês. O programa Teleton vai ao ar nos dias 9 e 10 de novembro aqui no SBT. Mas neste ano é uma campanha que já começou e que vem com muitas novidades, como esta que você vê agora. Os mascotes do Teleton já começaram a festa. O Tonzinho e a Nina estão de roupa nova. Olha só que lindos! Doando R$100, você escolhe um deles. Mas se não quiser escolher, doe R$170 e ganhe os dois. As doações podem ser feitas pelo site teleton.org.br, por SMS e pelo WhatsApp. Vamos juntos fazer um Teleton extraordinário. Viu só como é fácil ajudar a CD e ainda ganhar 2 lindos bonecos? Então doe agora e vamos juntos fazer um Teleton extraordinário. Vai lá doar, hein? O SBT-RS foi vencedor em 2 categorias do Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental. A Luciane Coman acompanhou a premiação, traz as informações. Essa menina que faz só matéria de... Ficou com inveja, né? Tava bom aquele prato italiano, viu? Bom, Felipe, mas olha, a nossa querida colega, a repórter Bruna Osterman, levou o 2º lugar na categoria Telejornalismo, com uma série especial de reportagens Caminho do Lixo exibida no SBT Rio Grande. O SBT-RS ainda recebeu o troféu do veículo de comunicação com o maior número de inscrições no Prêmio José Lutzenberger, que é o mais importante de jornalismo ambiental aqui no estado. Nessa edição, o prêmio teve 103 trabalhos inscritos válidos. A cerimônia aconteceu na noite de ontem no Teatro Bruno Kiefer, aqui na capital. A produção da reportagem premiada foi do Rafael Dreyer, Stephanie Soares e Nicole Tim. Edição de texto da Cássia Souza e Luciano Nunes. Imagens do Dagoberto Rocha, edição de imagens de Gilson Cripa. O auxiliar foi o Júlio César Fontoura, nosso querido colega que faleceu no mês de abril desse ano, mas que foi muito bem lembrado. Felipe. Parabéns a Bruna, toda a equipe, parabéns à produção do SBT, porque afinal de contas somos a emissora que mais inscreveu, porque a gente cuida muito do nosso meio ambiente sempre na nossa pauta. Isso é muito bom também. A gente volta daqui a pouco, confirmado o local para a realização do júri do caso do menino Bernardo Boldrini. E ainda, homem tenta fugir do Fórum Central ao saber que seria preso em regime fechado. Em instantes, aqui no 2ª edição. SBT Rio Grande, 2ª edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. E Educação Adventista. Muito além do ensino. Em
Em Pelotas, um homem de 61 anos foi vítima de um estelionatário que se passava por um cônsul iraquiano. Ele perdeu mais de R$80 mil no golpe. Em depoimento à Polícia Civil, o homem contou que recebeu a ligação do suposto diplomata oferecendo uma caixa com $1 milhão. Para receber a encomenda, teria que fazer um depósito de R$30 mil em uma conta em nome de uma mulher. A vítima fez o que foi lhe pedido e aguardou mais uns dias. Recebeu um novo telefonema do criminoso pedindo mais dinheiro. No total, o homem teve um prejuízo de R$83 mil e afirmou que não suspeitou que estava sendo vítima de um golpe. Esperou 70 dias e, como a encomenda não chegou pelos correios, resolveu fazer o registro da ocorrência na polícia. Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso. Agora, bem feito também, né? Pediu para levar, né? Flagrante, homem tenta fugir do Fórum Central e é barrado pelos seguranças. Luciane Coleman, os detalhes. Felipe, o homem que cobria pena em prisão domiciliar, participava de uma audiência na vara de execuções criminais. E aí, durante a sessão, o juiz identificou um outro mandado de prisão por tráfico de drogas contra o réu, que o condena a 6 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Quando ele percebeu isso, resolveu fugir, mas aí acabou contido por 4 seguranças. E aí, é claro, acabou preso novamente. Isso foi ontem pela manhã aqui no Fórum Central, Felipe. Paulo, o cara tentou, agora eu sei para que tem tanta segurança naquele foro ali, viu? A gente entra ali e fica de vez em quando olhando, nossa senhora, é para isso. Sobre o caso do menino Bernardo, o júri foi mantido no interior, Lu? Foi mantido, viu, Felipe, o Leandro Boldrini, Graziele Ugolini, Evandro e Edelvânia Virganovic, acusados pelo homicídio do menino Bernardo, vão ser julgados na comarca de Três Passos, no Norte Gaúcho. A decisão por unanimidade da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que negou o pedido para que o júri fosse em Porto Alegre. Lembrando que o crime aconteceu em abril de 2014, mas ainda não tem data, nenhuma previsão de quando esse júri vai acontecer, Felipe. E eu espero que a pena seja bem longa para esses bandidos covardes que mataram uma criança inocente. Lu, uma boa noite para você. Boa noite. Obrigado a você pela sua audiência. Fique agora com o SBT Brasil. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. E Educação Adventista. Muito além do ensino.